Oi, gurias. Vou ficar em pé um pouquinho para conseguir enxergar vocês. É uma grande alegria estar aqui conversando com vocês. Eu estava de costas agora que eu vi quanta mulher me olhando. Bom, eu me chamo Joyce. Eu sou, por formação, psicóloga, mas eu atuo como fotógrafa. A maioria de vocês me conhece mais pelas fotos, né, pelo meu trabalho. Eu sou casada, tenho 2 filhos, o Inácio e a Amora. O Inácio tem 8 anos e a Amora tem 5 aninhos. O que eu vou compartilhar com vocês é uma alegria para mim. Eu confesso que o meu coração está assim disparado. E não é pelas pessoas me ouvindo, mas é pelo assunto que vai ser tratado. Porque é como se eu tirasse assim, ficasse nua na frente de vocês. Porque eu vou falar algo muito íntimo, mas assim, ó, se uma de vocês for tocada e se abrir, enfim, e achar que valeu a pena o que eu expus aqui, já vai ter valido esse convite. Na verdade, já vale, só pela experiência, né, de estar compartilhando com vocês. Tudo começou com uma Joyce há 4 anos atrás. Hoje de manhã, deixa eu só compartilhar, hoje de manhã eu acordei e a primeira mensagem que eu abri no meu celular era de uma mãe de uma amiguinha da minha filha, dizendo assim, Joyce, que igreja tu vai? E aí, na hora, eu sempre assim, penso o quanto as pessoas entendem Deus, né, com essa coisa da igreja em si. Aí eu respondi para ela, antes de falar de igreja, vamos conversar? E aí a gente marcou que ela vai sábado lá na minha casa para a gente conversar. E eu sempre tenho essa conversa. Foi nessa conversa que eu tive com a Danúbia e mais algumas gurias que estão aqui, até que vão ouvir de novo uma partezinha do que eu vou falar, porque elas já ouviram. Mas o primeiro encontro essencial que mudou e transformou a minha vida aconteceu dentro do banheiro da minha casa, na intimidade, né, na minha fraqueza. Não tem nada a ver com um templo, com o nome de uma religião. Por isso que o assunto que a gente escolheu sobre a vida cristã, a gente está falando de Jesus, tá? E isso que eu quero falar para vocês. Eu encontrei Jesus numa intimidade muito grande, assim. Ele veio morar em mim, faz morada em mim. Ele que me trouxe até aqui, ele que sustenta as palavras que eu vou compartilhar para vocês. E eu só quero que vocês entendam que assim, eu respeito todo tipo de fé que vocês têm. Não vim aqui para dizer que eu sou a dona da sabedoria, nada disso. Mas assim, é com muita alegria que eu compartilho o que ele fez na minha vida, tá? Então, como que começou tudo isso? Eu não sei segurar o microfone, deixa eu fazer assim. A Amora, minha filha, tinha 1 aninho. Espera só um pouquinho, que eu vou cronometrar, tá? Porque eu não posso passar o meu tempo. A Amora, minha filha, tinha 1 aninho, e no dia do aniversário dela, de 1 aninho, o intestino dela invaginou. O que quer dizer isso? É como uma luva, né? Quando a gente tira a luva, entra o intestino para dentro do intestino. Quando houve essa invaginação do intestino dela, eu me lembro que a gente estava na ecografia, o Chu olhou e falou, invaginou. E eu me lembro que eu me escorei numa parede e eu desci. Sabe assim, quando tu desmaia, assim, que tu não tem reação? Sei, como assim? Ela está fazendo aniversário de 1 ano, o que é isso? E aí ele falou assim, calma, a cirurgia resolve. Quando ele me disse isso, gurias, eu vi assim, eu estava vivendo o maior pânico que uma mãe pode viver, né? Assim, a gente nunca imagina uma coisa dessa. E até lá estava tudo sob controle. Eu tinha um relacionamento com Deus assim. Eu acho que muitas vão se identificar. A minha vida não tinha nenhum problema grande. Eu nunca tinha passado por nenhuma situação em que eu visse a fragilidade da vida. Então, eu me relacionava com Deus, rezando um Pai Nosso antes de dormir, e normalmente eu dormia no meio do Pai Nosso, sabe? Aquela coisa. Ai, Deus, obrigada por tudo, eu dormia. Quando dava um problema, alguma coisa ruim acontecia, eu questionava Deus. Como que Deus deixou acontecer? Mas eu não tinha um relacionamento íntimo com Ele. Eu vejo que era como se Ele tivesse que me servir a todo momento, né? E eu estava ali sendo Deus da minha vida, sem me dar conta. Hoje eu tenho noção disso. Era eu que tomava as atitudes, eu não questionava Deus para nada, mas se algo não dava certo, eu realmente questionava. E eu questionei naquele momento em que aconteceu isso. Aí a gente teve que ir para Santa Cruz. O médico disse que... Um cirurgião pediátrico, né? Colocou ela para cirurgia, entrou para cirurgia, dando 3 possibilidades. Eu não ouvi nada que ele falou, porque eu entrei em estado de choque. Eu não digo para vocês que eu não chorei, nada, eu só fiquei assim, pasma.
Ela mamava no peito, então ela não podia mamar, que ela vomitava. Porque como não podia descer o alimento, ela fazia... tinha ânsia. E quando isso aconteceu, ela entrou para a sala de cirurgia, eu pensei, eu tenho 2 horas para pedir para Deus para não acontecer nada com ela, para Ele salvar ela. Só que, como é que fala com Deus sem ser um Pai Nosso e uma Ave Maria? Eu não sabia. Eu fui criada na igreja, fiz catequese, sabia todas as orações prontas, sabia tudo isso, mas eu não tinha intimidade com Deus. Como que eu falo com Ele, né? Agora está frágil, a minha filha pode perder a vida, ela entrou para uma cirurgia, se não der certo, o que vai acontecer? E naquelas 2 horas eu me vi pensando, eu preciso falar com alguém que fale com Deus, porque eu não sabia que eu tinha esse acesso livre a Deus. E aí eu me lembro que eu caminhei naquele hospital e fiquei pensando, eu preciso falar com Deus, mas eu não achava Deus. Graças a ele, né, ela não precisou cortar barriguinha nem nada. O cirurgião pediátrico fez por enema, ele colocou um líquido no ânus dela que desfez. Mas para mim foi um trauma muito grande, porque a gente ficou 4 dias internados. Entrou, sabe aquela cena que a gente nunca quer viver, que tu tá com um filho cheio de coisas assim, né, de medicamentos, enfim. Vi ela entubada e quando entrou uns palhacinhos cantando parabéns a você para ela, eu pensei, meu Deus, eu não sou nada, sabe? Eles perguntaram, pode filmar? Eu pensei, é claro que pode. Que vejam isso, tipo, eu não sou ninguém. E naquela hora, assim, eu entendi, meu Deus, o que é isso? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou achando que a minha vida é sobre ter filhos, passear, trabalhar e, tipo, o meu relacionamento contigo, cadê? Porque eu não conseguia conversar com ele, eu não sabia como conversar com ele. Eu tentava, mas eu não sabia. E aí eu comecei a ver a fragilidade da vida naqueles dias no hospital e a gente voltou para casa. Eu voltei para casa, hoje eu sei, né? Eu sou psicóloga, né? Mas a gente está vivendo coisa que a gente não sabe. Eu desenvolvi um estresse pós-traumático. Tudo que ela fazia eu tinha medo. Ela botava a mãozinha na barriga e pensava, invaginou de novo. Eu olhava para ela com um olhar como se ela não tivesse saúde. Eu fiquei em estado de pânico total. E aí, quando passou 15 dias, eu preciso encurtar a conversa. Passou 15 dias de que ela já estava em casa, o cirurgião pediátrico pediu para a gente voltar. Era Dia das Crianças, há 4 anos atrás, feriado. A gente foi para Santa Cruz para ele olhar ela, eu não entendi porque que ele queria ver ela de novo, e ele falou o seguinte para mim. Houve uma coisa diferente no exame da Amora, porque... Amora é o nome dela, tá? Porque a gente estava olhando o intestino dela, nas vezes em que fez a ecografia para ver da invaginação, e tinham muitas ínguas. Tu conhece leucemia? Quando ele me falou isso, gurias, na hora eu só falei assim, eu preciso ir no banheiro. Eu fui no banheiro, eu tive assim, na hora, diarreia. Eu fiquei sentada lá e pensando, o que ele está me falando? Eu não estou acreditando que eu estou vivendo isso. E eu voltei ali, ele já estava com ela deitada, numa maca, tocando nela. Eu não posso chorar, eu passei rímel. Ele tocando ela naquela maca e dizendo assim, ó, vamos olhar se ela tem na axila, ínguas, vamos ver se o baço está... E tocou. E eu me lembro ela com um aninho, deitadinha assim, e eu vivendo uma coisa que eu não sei narrar em palavras. E aí ele falou assim, não, eu não senti nada assim inchado por fora, talvez no intestino estava, vamos pedir um exame de sangue para confirmar. Naquela volta de Santa Cruz para Cachoeira, foi a viagem mais longa do mundo. E eu só pensava, não pode ser, Deus, como é que eu falo contigo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Quando a gente chegou em Cachoeira, eu me lembro que na estrada, ia ser no outro dia, eu tinha um casamento na Praia do Rosa. Eu ia ter que dormir longe dela, era feriado, não tinha laboratório aberto. E aí eu consegui que fossem lá em casa coletar o exame de sangue, e enfim... o exame saiu e deu negativo. Era um exame para ver se haviam células destruindo o corpo. Eu não sei nem o nome do exame, mas eu me lembro que deu negativo. Ok, passou. Só que aí eu desenvolvi um medo de encostar na minha filha. Eu comecei a ter medo de dar banho nela, porque eu pensava, vou encostar e vou achar caroço. Isso foi horrível. Eu tive 9 meses roubados da infância dela pelo medo. Porque eu olho as fotos e eu vejo, gente, ela estava saudável. O meu olhar sobre ela era horrível, porque eu pensava, eu vou achar algo que eu ainda não achei. Porque ele disse, é melhor a gente fazer esse exame, porque daqui a um mês, se ela desenvolve, a gente viu antes. Então eu fiquei num estado de alerta, num estado de pânico, que eu não tocava na minha filha e que eu sabia que era espiritual.
Eu não sei explicar isso para vocês, tá, gente? Mas eu me lembro que eu dizia para minha mãe, eu falava, mãe, eu tenho medo que a Amora está com leucemia. E a mãe dizia, Joyce, mas olha para ela. E aí a minha mãe me disse, Joyce, precisa tomar um medicamento, tu tá entrando em depressão. E não era depressão, era pânico mesmo. E eu comecei a entender que era espiritual e eu comecei a fazer o seguinte, eu ia para o banheiro, começava a me dar medo, eu ia para o banheiro do meu quarto, eu me ajoelhava e eu dizia, Deus, tu é o meu remédio. Eu saio daqui quando tu me levantar. Eu saio daqui quando tu me der forças. E eu começava a conversar com ele da forma mais genuína possível, porque eu estava completamente desmascarada, completamente frágil. Eu sabia que eu não era nada, que eu não era ninguém, e era ele que eu precisava. E Deus fez, ele foi me levantando, me erguendo, até que um dia, a Amora foi olhar a televisão, uns 20 dias depois, ela levantou o queixinho assim, e tinha um caroço no pescoço dela. Quando eu olhei aquele caroço, eu quase tive uma coisa, eu realmente não sei explicar para vocês, essas coisas a gente não coloca em palavras, mas eu surtei. Aí eu me lembro que eu estava com tanto medo de exame, que eu pedi para minha mãe levar a Amora no pediatra, porque eu não tinha estrutura para estar numa sala de espera com ela. E a mãe levou. Enquanto ela levava, eu saí igual uma louca. Ela levou ela no tonel, eu saí igual uma louca caminhando na rua, porque eu precisava respirar e não entrava ar em mim. E quando a minha mãe, quando eu estava chegando no tonel, minha mãe estava voltando de carro com a Amora. E eu me lembro que eu entrei no carro e falei, e aí, mãe? E ela disse, tudo bem. E me olhou com uma cara e falou assim, mas o doutor Toné pediu para te já falar com o cirurgião pediátrico de novo, porque ele olhou com uma lanterna e há um nódulo nela. Então tem que tirar, fazer biópsia. Quando ela me falou isso, eu atirei meu celular longe. Eu disse, mãe, para nessa praça. A gente mora perto da Praça de Santo Antônio. Eu disse, para. E eu me ajoelhei naquela praça e eu disse, o que eu tenho que aprender? O que está acontecendo? Porque a minha filha estava caminhando, ela estava saudável, mas eu estava destruída. E tudo que eu tinha medo acontecia nela. E eu estudava antes lei da atração, física quântica, e aí eu comecei a ver, bom, sou eu que estou adoecendo minha filha. E o meu desejo mais íntimo e inconsciente, hoje eu coloco em palavras, era assim, ó, deixar a minha mãe criar minha filha uns 2 anos, porque assim ela não ia adoecer, porque eu estava adoecendo ela. Era essa sensação que eu tinha, era uma culpa horrível. E eu dizia, Deus, defende os meus filhos de mim, porque eu não consigo. E aí, quando a gente viu que ela teria que ir para essa nova cirurgia, foi quando aconteceu a coisa mais linda do mundo, que é o que eu estou aqui falando com vocês. O meu marido trabalha, às vezes, numa fazenda em Quaraí, e lá não pega celular. Um dia desses ele estava, nesse dia ele estava. Então, eu coloquei o Inácio para dormir, larguei a Amora no berço, e aí eu coloquei ela deitadinha, e fechei os meus olhos e coloquei as mãos sobre ela. E eu comecei a cantar aquela música do Zaqueu, sabe? Como Zaqueu. Aí fala assim, entra na minha casa, entra na minha vida. E aí começa a convidar Jesus para entrar em casa. E eu me lembro que eu botei as mãos sobre ela e eu falei assim, Deus, se eu não tiver que ver a minha filha de novo, naquele monte de cano ligada em aparelho, se ela não tiver que entrar numa cirurgia, eu convido Jesus para entrar na minha casa. Eu não sabia quem era Jesus, eu não tinha relacionamento com Jesus, eu conhecia quem era Jesus pela minha aula de religião, mas eu não sabia nada sobre ele. E eu me lembro que eu falei isso com muita fé, chorando muito, muito, e deixei ela dormindo ali. No dia seguinte, meu marido voltou de Quaraí e ele foi levar ela no CHU para fazer uma ecografia, para poder já levar para o hospital a ecografia. Eu também não tinha forças para levar, então ele que foi levar. Eu disse para ele, eu não consigo. E eu fui para distrair a minha cabeça na Dipel, comprar material escolar com meu filho. Deixa eu ver aqui quanto tempo passou. Ai, peraí que não ligou. Quando eu cheguei na Dipel, para vocês verem como o mundo espiritual é forte, eu entrei na Dipel e chegou uma professora que eu tinha foto de uma formatura no Colégio São Pedro, e ela disse assim, Joyce, só para te avisar, em vez de 13 formandos, vão ser 12. E eu, por quê? Numa formatura que eu iria fotografar, tá? Ela disse, porque um está com câncer na tireoide. Quando ela me falou aquilo, gurias, eu pensei, é isso. É Deus querendo me dizer que a minha filha, que aquilo é câncer, e eu já vou me preparar que é isso aí. Eu me lembro que a Dipel inteira girou assim, sabe, naquele pânico. Eu entrei num estágio e quando eu olho meu celular, tinha uma mensagem do meu marido dizendo, relaxa, é só uma íngua. Gurias, Deus fez a parte dele, entendeu? O doutor Toné tinha visto com uma lanterna, ele tentava tirar o caroço e não saía do pescocinho dela. Quando eu vi aquela mensagem, eu entendi, eu preciso fazer a minha parte.
Se Deus fez o que eu disse, eu preciso encontrar Jesus. Onde é que eu acho Jesus? E eu não sabia onde achar Jesus. E foi quando aconteceu, os planos de Deus são perfeitos. E foi quando aconteceu de eu ir na casa de umas primas minhas, que para mim eram as primas loucas, sabe? Aquelas que estão sempre falando de Jesus, sempre com uma Bíblia na mão e tal. Cheguei na casa delas, a gente foi lá em Flores da Cunha, elas moravam, ela mora, essa é minha prima. E nisso eu me sentei na sala, enfim, eu não contava para ninguém que eu estava com medo. Era eu e Deus, tá? Eu já tinha esse relacionamento de busca, eu já via que Ele estava me ajudando, mas eu não tinha achado Jesus ainda. Quando eu cheguei lá nessa minha prima, chega a minha tia, que ela é pastora. Quando ela chegou, a fama dela de pregar era tão grande que o meu marido viu que ela chegou perto de mim e já tentou fugir. Já começou a dizer, Joyce, vamos para a piscina, aquela coisa, querendo me salvar dela, né? Mas aí, ela chegou, sentou do meu lado e me disse assim, Joyce, senta aqui. Gurias, ela não sabia nada. Nada, de nada, tá? Tipo, é uma tia totalmente distante de tudo, separada do meu tio, enfim, ela não sabia de nada. Ela sentou do meu lado e ela disse bem assim, preciso te contar uma coisa. Na Bíblia está escrito o seguinte, o mal que eu temo me sobrevém. E aí, na hora, eu comecei a chorar muito, porque ligou com a tal da física quântica que eu estudava, que eu estava traindo tudo na minha filha. Ela disse bem assim, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Eu comecei a chorar e eu disse assim, tia, eu preciso te dizer uma coisa. Eu sei que Deus adoeceu a Amora para que eu aprenda algo, mas eu não sei o quê. E aí ela levantou. A gente estava sentado, ela disse, mas Jesus não derramou até a última gota de sangue para tua filha adoecer. Quando ela me falou aquilo, como assim Jesus não derramou gota de sangue para adoecer minha filha? Eu não entendi nada, mas me deu um acalento. Porque ela falou daquele Jesus que eu queria achar. Ela me mostrou que Deus não queria adoecer minha filha, porque eu já estava com medo de Deus. Porque eu pensava, bom, Ele está querendo destruir tudo. E foi quando eu comecei a pensar, bom, existe um caminho. E aí ela me falou um pouquinho sobre a Bíblia. E ela me falou de uma missionária que morava em Cachoeira, que poderia me visitar. E foi isso que aconteceu. Durante 3 meses eu fiquei recebendo a Lívia, que ela é uma missionária maravilhosa. Ela largou o concurso da prefeitura e foi trabalhar só como missionária. E ela começou a me ensinar tudo sobre a Bíblia. E no início eu questionava absolutamente tudo. Só que Deus foi tão maravilhoso que assim, as palavras em hebraico estão guardadas na minha mente, no meu coração, eu nunca mais na minha vida esqueci. Se eu for falar para vocês, assim, nas vezes em que ela me falava, eu estava muito mais questionando do que ouvindo. Dizia, Lívia, mas onde é que estão os dinossauros? Lívia, mas como assim Adão e Eva? Eu achei que era fantasia de carnaval. E eu comecei a questionar ela, e ela, assim, com toda a paciência do mundo, me ensinando. E eu comecei o meu relacionamento com Deus foi tão intenso, tão lindo, que Ele me levava em oração para lugares que eu esquecia que eu era fotógrafa, que eu era mãe, que eu era casada. A minha identidade era filha de Deus. Eu digo para vocês que isso aconteceu no quarto da minha casa, sem eu ter pisado em igreja nenhuma. Era eu e Deus no banheiro da minha casa. E Ele foi assim transformando o meu coração, que ele virou um vício. Eu estava sentado com as pessoas e quando eu pensava, estou com saudade de Jesus. E eu voltava para o meu banheiro. Me ajoelhava lá, chorava na presença dEle. E não é choro de culpa ou de tristeza, é choro de achei a minha essência. Por isso que eu fico pensando assim, como as pessoas precisam ter esse encontro antes de acharem que precisam ir para uma igreja. Porque é isso que transforma. Deus quer habitar o nosso coração, é genuíno. Tanto que é muito claro de que nós somos a morada de Deus, né? E quando Ele vem habitar no nosso coração, Ele transforma todas as coisas. Hoje eu sou amiga de Jesus. E aí tem uma palavra na Bíblia, em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que eu gravei assim e eu vejo que foi o que aconteceu, que fala o seguinte, confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoie no teu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o teu coração. Kátia, a Kátia é a esposa do pastor. Não te turbe no teu próprio conhecimento. Não, a Kátia. O que fala? Confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no teu próprio entendimento. Entrega para o Senhor todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E aí foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a confiar em Deus, eu comecei a não olhar mais Google, porque o Google, né, tudo é câncer, né? Tudo é câncer. Eu comecei a não olhar mais no Google, eu comecei a entregar tudo para Deus e reconhecer Ele em todas as coisas. Porque como eu acordava e eu falava com Deus, cada cliente que entra no meu estúdio, eu sei que já é porque Ele mandou, não é mais porque eu conquistei alguém, entendeu? Então, foi isso que começou a acontecer dentro da minha casa. A casa inteira foi transformada.
Os meus filhos têm uma fé maravilhosa, é lindo de ver. O Inácio tinha a primeira prova dele na semana passada, os coleguinhas ansiosos e tal, e o Inácio numa paz, numa paz. Aí, na hora da gente ir para a aula, eu falei, filho, como é que tu tá? Ele disse, vou fazer uma oração. E quando ele começa, Espírito Santo, eu sei que tu vai me dar a sabedoria que eu preciso, faz eu lembrar tudo que eu preciso para a minha prova. Então, assim, a minha casa foi transformada completamente. A gente tem Deus como a estrutura base da nossa casa. E isso não é assim que uma igreja, eu achava que a igreja fazia lavagem cerebral, eu pensava que era isso. É uma experiência com Deus. Que quando Ele se revela no teu coração, tu não precisa de mais nada além dele. A minha essência eu encontrei. Então, assim, falar sobre Ele é transbordar algo que Ele já encheu. Só que aí o que eu quero mostrar para vocês? Eu tive uma recaída que aconteceu há um ano, mais ou menos, atrás, nas férias de inverno do ano passado, que agora eu conto rindo, mas foi bem sofrido. Ficou tudo bem, né? Desde aquela época, enfim, eu me relacionando com Deus, né? A gente crescendo na fé. E a Tice sabe, a Tice e a Kátia já ouviram essa história que eu vou contar. O Inácio, eu corto o cabelo do meu filho, ele é bem cabeludo, então eu faço os cortes, porque a cada 15 dias já cresceu. Fui cortar o cabelo do Inácio, e quando eu olho, ele está com um fio branco na Suíça. Eu olhei aquele fio branco, e na hora eu pensei, que amor, olha um cabelinho branco. E já me veio, não, pode ser uma coisa grave. Gurias, que horror, né? O medo me voltou aquela coisa assim de não, quando vê tem algo por trás. E aí eu fui na bobagem de colocar no Google. Quando eu coloquei no Google, vocês imaginam já o que apareceu. Criança com um fio de cabelo branco, pode ser um câncer em alguma glândula, que não sei o que, não sei o que. Quando eu vi aquilo, eu pensei, gente, eu não acredito. E aí todo aquele medo que eu tinha tido naquela outra vez com a Mora começou a florescer em mim. Eu, assim, de forma sábia, eu tinha ideia de que era uma bobagem, mas assim a minha tendência era descer na imaginação de fértil, criando coisas em cima daquilo. E aí, tudo, por exemplo, eu ia secar o cabelo do Inácio, eu tinha medo, igual aquela vez da íngua da Mora, eu estava com medo de achar outro fio de cabelo branco nele. Eu pensava, vá que eu ache, né? Aí, quando veio, eu já estava com medo de secar o cabelo dele. E aí, eu me lembrei, não, para aí, tá tudo errado, eu tenho um amigão, vou lá conversar com Jesus. Coloquei o Inácio para dormir, fui no banheiro da minha casa, que é meu altar, eu e meu tapetinho, me ajoelhei e falei, Deus, eu sei que estou aqui de novo, tocando o mesmo assunto, na minha fragilidade, mas eu sei que hoje eu posso contar contigo. Eu sei que é bobagem, mas assim, esse medo está me consumindo. E eu queria te pedir do fundo do meu coração, que dessa vez tu se revelasse comigo num sonho. Se possível, fala comigo em sonho. E comecei a pedir de uma forma muito específica por sonho. Que ele me desse um sonho que me tranquilizasse. Porque só pensar, todo mundo olhava e dizia, não, tá tudo bem. Não adiantava. Eu queria que Deus falasse comigo. E eu tive essa ousadia de pedir um sonho. Eu fui me deitar. E o que acontece? Só para vocês entenderem o resultado desse meu pedido. Eu comecei a ficar tão noiada com essa história. Deu 2 semanas, tá? Do fio de cabelo branco. Que eu comecei a catar cabelo nele, né? Eu disfarçava e dizia, filho, deita aqui. E ficava olhando. E aí eu comecei a ver, não, mas tem um fio de cabelo preto, sabe aqueles bem grossos, assim? E quando eu achava um mais louro. E eu fiquei naquela coisa, gente, mas tem cabelo de tudo que é cor na cabeça do meu filho. E eu meio que me assustei, pensei, mas o que é isso? E nessa minha oração eu falei sobre isso. Eu disse, Deus, eu vi que tem cabelo de tudo que é cor no Inácio, mas eu estou paranoica com aquele fio de cabelo branco. Por que ele tem tanta cor na cabeça e por que o fio branco? Questionando, maluca, gente, eu tenho consciência hoje, tá? Não pense que é o meu normal. Por isso que eu disse, eu estou abrindo a minha intimidade, porque assim, o meu ponto fraco que marcou foi a saúde dos meus filhos. Então, realmente, isso estava latejando muito em mim. Quando eu dormi, eu fechei os meus olhos, enfim, fiz uma oração para dormir, não é mais o Pai Nosso pronto que eu durmo no meio, né? Aquela coisa de realmente conversar com Deus. E aí eu estava sonhando, e o Inácio fez um barulho, tipo um estrondo, assim, de verdade, tá? Daí não era sonho mais. E eu me acordei, fui no quarto dele e vi que ele só tinha deixado cair uma luminária, com o braço, assim, ele bateu e caiu. E quando eu voltei do quarto dele, me deitei na cama, na hora me veio, eu estava sonhando. Aquilo que eu pedi para Deus, ele estava me dizendo. E aí eu me lembrei que no meu sonho, era um menininho, que era o Inácio, na verdade, né? E dele saiu um arco-íris. E aí, na hora que saiu o arco-íris, ele vinha do rosto e da cabeça, me veio assim, é isso.
Ele tem um monte de cor de cabelo, porque é um arco-íris, blá, blá. E eu me lembro que eu agradeci, pensei, Espírito Santo me respondeu, olha que amor. E eu fiquei assim, a Bíblia fala sobre isso, né? Que a paz de Deus excede todo entendimento. Então, assim, se eu for falar para vocês, parece bobo, mas na hora eu sabia que Deus tinha me respondido. Quando eu acordei no outro dia, eu me ajoelhei na beirada da cama e comecei a dizer, Deus, obrigada por tu ter feito isso, por tu ter respondido. Para mim, valeu, sabe? Tá ótimo, obrigada, tu fez isso em sonho, a gente nunca tinha se relacionado assim, adorei. Quando vem o Inácio correndo e me diz assim, mãe, vem me chamando, eu encontrei ele no meio do corredor, na frente do quarto da minha filha, e ele disse assim, eu preciso te mostrar uma coisa. E eu o quê? Eu fiz um desenho. Aí eu queria que a Jana botasse o desenho que ele tinha feito. Olhem o desenho que ele fez. Gurias, ele não é uma criança de correr e me mostrar desenho. Ele desenha e deixa na sala tirado. Nessa manhã ele veio correndo testificar que Deus estava falando comigo. A fidelidade de Deus, quando a gente tem intimidade com Ele, Ele faz isso. Porque tudo que Ele quer é que a gente queira Ele, que a gente busque Ele. Ele quer falar com a gente. Só que o que a gente faz? A gente pensa assim, a minha ideia era assim, ó, eu não vou gastar a carta que eu tenho na manga de falar com Deus numa bobagem. Né? E eu pensava assim, isso não é. Hoje em dia, se eu vou cortar o meu cabelo, eu digo, Deus, me ajuda a ficar bom. Porque eu aprendi que eu tenho que depender dEle todas as coisas. Eu não quero mais a minha vontade, eu quero a vontade dEle. Então, são as mínimas coisas que a gente tem que aprender a entregar. E quando eu pedi um sonho, olha a generosidade de Deus. Ele faz o meu filho desenhar para testificar, que não tivesse mais sombra de dúvidas que aquele sonho veio dele. Então, eu me lembro que eu transbordei, eu abracei ele, e é lógico que eu faço os meus filhos assim entenderem a fragilidade da mãe, porque eu quero que eles saibam que é Deus que eles têm que contar, porque a mãe vai errar muitas e muitas vezes. Então eu digo, filho, a mãe estava com muito medo. Lembra aquele fio de cabelo branco? Ele disse, eu vi, porque eu não parava de mexer na minha cabeça. E aí ele disse, aí eu falei com ele, filho, isso que tu está fazendo, Deus te usou. Porque tu conseguiu ouvir o que o Espírito Santo colocou no teu coraçãozinho, tu colocou num desenho e tu está aumentando a minha fé. E é esse Deus que a gente serve na nossa casa. Então, acalmei minha cabeça. Passou o medo em relação ao fio de cabelo branco. Uma semana depois, eu fui fotografar em Gramado um aniversário de 1 aninho. Na estrada, as crianças e o meu marido estavam indo comigo. Deu um problema com um hotel, porque a mulher agendou uma semana depois. A gente estava chegando em Gramado e não tinha hotel. Aquilo gerou em mim uma ansiedade muito grande, porque eu tive que, na hora, resolver e tentar achar algum lugar que a gente pudesse parar. Eu entendo, vocês pensem assim, né? Essa minha loucura toda aí dos medos, eu estava bem consciente que aquilo desencadeou uma ansiedade em mim, a história de procurar hotel e não achar. Só que me voltou o medo do fio de cabelo branco dele. Não sei se isso é normal para vocês entenderem. Mas, assim, o medo de, não tem hotel, passou, resolvi, mas segui com uma ansiedade no meu coração, que, de novo, eu botei para o fio de cabelo branco dele. E fui para Gramado cheia de ansiedade. Com uma coisa assim, de novo, fio de cabelo branco, fio de cabelo branco. A gente parou na estrada para comprar fruta e eu me lembro que o sol batia na cabeça dele e eu ficava, será que é branco? Eu ficava naquela coisa. Por que isso, né? Eu paro para pensar, tudo isso começou na busca na internet. Porque se eu não tivesse buscado na internet, eu tivesse continuado confiando em Deus, eu não teria tido todo esse desgringolado, toda essa coisa. Mas também não teria esse testemunho para contar agora para vocês, né? Então, Deus transforma maldição em bênção. Isso a gente tem que ter claro. Assim. A gente pode estar passando pelo nosso maior deserto, que é como aconteceu nessa vez com a Amora, e Ele consegue fazer com que isso se transforme quando a gente se cura na coisa mais valiosa da nossa vida. E aí, seguindo com isso. Aí lá em Gramado, o meu marido desceu com as crianças no Floribal para brincar. E eu pensei, não vou ficar assim, preciso conversar com Deus. Não tinha meu banheiro, né, que é o meu altar. Fui para o carro, ele desceu com as crianças e eu fiquei lá. Deus, olha eu de novo. Eu sei que tu já me mostrou em sonho, mas eu estou numa ansiedade muito grande com esse fio de cabelo. Eu sei que é pequeno, Deus, mas eu sou fraca, eu sou falha. Eu sei que tu pode tirar essa ansiedade de mim. E eu comecei a chorar, de soluçar, não pelo meu medo, mas pelo constrangimento de novo, estar testando a minha fé, sabe? É uma vergonha de dizer assim, ai Deus, olha tudo que tu já fez por mim, tu nunca me deu um motivo para desconfiar, mas eu estou de novo aqui falhando. E eu falei uma coisa, bem assim na minha oração. Se um dia eu visse outra criança com fio de cabelo branco, se eu entendesse que é normal isso, ia sair uma ansiedade.
tenta fazer alguma coisa por mim, Deus, mas tira isso de mim. E comecei a tentar chamar. Tentar não, mas chamar assim pela presença dele, porque eu precisava fotografar esse aniversário infantil e eu realmente estava muito tomada dessa ansiedade. Quando eu cheguei na festinha infantil, eu olhei para o lado e eu fiz essa foto. Um vídeo, na verdade, eu filmei. Vê se vocês enxergam. Vocês enxergam uma cabeça de criança com fio de cabelo branco ali? Gurias, eu não acreditei quando eu vi. Eu estava fotografando as crianças chegando e eu fotografando normal. Quando eu olho para o meu lado, tinha uma piscina de bolinhas, crianças brincando. E quando eu olhei, tinha um menininho. E eu enxerguei o fio de cabelo branco saltado para cima. Vocês enxergam? É que dá um zoomzinho, né, Jana? Olha ali. Quando eu vi esse fio de cabelo branco na cabeça daquela criança, eu pensei, Deus, Ele é fantástico. Olha a misericórdia, olha a paciência de Deus. Olha a paciência de Deus. Ele não precisa de nada mais. Ele não precisa que a gente suba uma escadaria de joelho. Ele não precisa que a gente faça nada. Ele só quer a genuidade do nosso coração. Ele só quer que tu olhe para Ele e diga, Deus, por favor, faz. Eu sei que está errado, mas em mim dói. Jesus pisou na terra. Ele foi gente, ele perdeu amigos. Né? Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. É o versículo mais curto da Bíblia, diz, Jesus chorou. Então, hoje, a nossa dor, Ele entende. A gente não precisa pensar que existe algo que nos separa do amor de Deus. Jesus é muito simples. Olha o que Ele fez. Eu pedi uma criança com fio de cabelo branco, mas assim, eu nem pedi, eu só comentei, se eu visse. E Ele me mostra, assim, ó, meia hora depois, aquela criança do meu lado, qual é a probabilidade disso acontecer? Só com Deus, só Deus. E aí, o que eu quero conversar com vocês? O que eu acho que aconteceu na minha vida? Se a gente para pensar, quando a gente convida uma pessoa para entrar na nossa casa, tá? A gente vai arrumar toda a nossa casa e vai mostrar para ela, tipo, a gente vai arrumar a parte que ela vai acessar, né? Vai vir uma visita, a gente arruma a sala, deixa a sala bem bonita, né? E pensa assim, ela vai ver isso daqui. E aí, quando ela vai criando intimidade com a gente vai dizendo assim, vou ali fazer um café, vem comigo. E ela acessa a cozinha. Aí, depois, a gente vai criando mais intimidade. Quando vê, a gente vai buscar uma coisa no quarto e ela vai junto. E quando vê, ela entrou na nossa casa, né? Mas existe um lugar, que é o nosso quarto de bagunça. Que esse, para ser convidado para entrar, só quem mora na casa, né? E é isso que eu vi que aconteceu, assim. Jesus, ele precisa acessar o nosso quartinho de bagunça. Tem muita gente que convida Jesus para entrar na vida e deixa ele ali na porta, sabe? Tipo, diz assim, Jesus, tá, eu aceito que tu venha morar em mim, mas não acessa muito, porque eu não estou pronto. Só que Jesus é tão leve, gente. Ele fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai acessar a Deus a não ser por mim. E ele diz, ninguém vem a Deus a não ser por mim. Ele já está dizendo que Deus já está nele, né? E tudo que Deus quer é a nossa fragilidade. É que a gente entregue para Ele a nossa fragilidade. Porque a gente vem numa vida de independência muito grande. As nossas escolhas são muito na independência. Tudo que a gente faz é de acordo com a nossa vontade. E quando a gente se permite e convida Deus para fazer a diferença, a gente percebe que não existe nada melhor. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, não há nada que supere. A minha agenda, por exemplo, de trabalho, a cor azul é todo cliente. E a cor vermelha é toda pessoa que eu converso sobre Jesus. E faz parte da minha rotina, a Tainá que trabalha comigo sabe, assim como a mesma importância que tem um horário de foto, é a importância que tem de estar falando sobre Jesus. Eu não ganho nada com isso, mas é onde eu mais estou realizada. Porque transmitir aquilo que eu recebi é transformador. Se vocês forem parar para pensar, um rio, ele não mata a sede dele, né? Ele tem a água dele para servir. Uma árvore, ela não tem o fruto para ela se alimentar. Ela dá o fruto para o outro se alimentar. Toda a natureza é guiada assim. O sol, ele ilumina e ele aquece para nós. Ele não faz isso para ele. Então, quando a gente entende que nós fazemos parte dessa natureza e que a nossa essência é essa, é sobre o outro, não é sobre nós,
a gente encontra exatamente o nosso propósito. Porque o meu propósito não é ser fotógrafa. Hoje eu comento com as gurias, assim, né, o quanto, por exemplo, é muito fácil a gente ter uma fé super alta e ela ir descendo ladeira abaixo quando ela não é alimentada, né? Porque assim como eu me relaciono com a minha mãe, com os meus filhos, se relacionar com Jesus é um relacionamento. Eu busco tempo com Ele, eu gosto da presença dEle, eu falo com Ele, eu coloco Ele como algo muito importante no meu dia a dia. E se isso não acontecesse, Ele não seria meu amigo, eu não teria intimidade, entende? Então, assim, por que entra daí sim uma célula, um culto, uma igreja, seja o que for, para te alimentar daquilo e tu não perder a fé que tu tem dentro de casa, dentro de ti, né? Quando tu vai em algum lugar, e hoje eu vou falar da minha experiência, que a gente tem célula em casa, que é toda quarta-feira. Nas terças-feiras, a gente tem um grupo que é só para conversar e ler a Bíblia, juntas. Gurias que chegam lá e falam assim, virei crente. E dão risada, porque a gente jamais imaginou uma coisa dessa. A primeira vez que eu fui num culto, que foi só porque a Lívia, que é a missionária, ia embora para virar missionária, porque ela era engenheira e ela largou o concurso, ela me disse, Joyce, tu pode ir na igreja que eu vou, só para eu te apresentar uma pessoa para seguir conversando contigo, porque eu acho importante tu dar sequência. Eu, posso. Eu me lembro que eu entrei lá e eu pensei, eu estou nas igrejas dos bate-palma. Eu fiquei chocada, assim, mas era tudo que eu precisava, só que existe todo um preconceito que vem, né? Hoje eu sou a que bate palma, hoje eu sou a que me ajoelha para Deus e digo, Deus, eu te amo. Só que existe todo um lugar onde colocaram Jesus. As pessoas deturparam o nome de Jesus. As pessoas que mais julgam são as que estão falando em nome de Jesus, que dizem que é errado isso, errado aquilo, errado aquele outro, sendo que, na verdade, Jesus é simples e tudo que Ele quer é a gente do jeito que a gente está. Se eu paro para olhar para trás, olha como eu era completamente independente. E olha o que Deus fez comigo. Hoje em dia, a dor do outro me dói de um jeito que eu jamais tinha sentido antes. E eu só sinto porque eu passei pela dor. Eu só sei o que é ver uma criança doente, querer ir no hospital orar por ela. Eu faço muito isso, gente, de ir no hospital orar, de ficar em videochamada com mães que estão com criança na UTI, em qualquer outro lugar. E gente que eu não conheço. Fulano está com leucemia, vou lá e ligo, deixa eu falar com ela. Por quê? Porque eu sei o que essa pessoa passou. Então, a misericórdia que Deus coloca no nosso coração faz com que a gente consiga olhar a vida do outro. E isso a gente não consegue fazer sem ter o olhar de Deus e do Espírito Santo dentro de nós. Eu não sei quanto tempo passou, deixa eu olhar. Fazer uma oração. Tá. O que eu queria fazer com vocês? Eu creio, e a palavra de Deus fala muito sobre isso. O quê? Em Romanos está escrito que Deus nos dá o livre-arbítrio, tá? Então, assim, todos nós somos seres livres, Deus não criou nenhum robô. Tanto que quando Ele cria o jardim, conforme explica na Bíblia, existe a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque a gente tem que saber do que a gente quer se alimentar. Jesus nunca vai entrar numa vida sem ser convidado. Ele nunca vai entrar numa casa dando um chute na porta e dizendo, eu entrei. Precisa de uma escolha nossa. E Ele nos dá essa escolha. E eu gostaria de convidar vocês, quem sentir no coração, quem quiser buscar um tipo de intimidade com Deus completamente genuína, tá? Fizesse uma oração comigo. E nessa oração vocês vão somente abrir o coração de vocês. Eu vou falar sobre essa oração. E quem quiser vai repetir. Mas aí eu queria convidar que todas vocês fechassem os olhos. Para que não importa quem vai fazer e quem não vai. Tá? É um convite muito sincero e muito especial. Então, se a pessoa do lado não quiser fazer, enfim, ninguém aqui é obrigado a nada, tá? Mas quem foi tocado no coração e quem quer buscar uma intimidade maior, eu convido que feche os olhos agora para a gente orar. Eu vou primeiro fazer uma oração e depois eu vou falar com vocês para que vocês repitam algumas palavras comigo, tá? Essas palavras que eu vou pedir para vocês repetirem são as palavras que explicam sobre um posicionamento espiritual, de receber Jesus na vida. É aquilo que falam, fulano aceitou Jesus, agora está todo lá, não sei o quê. É exatamente isso, tá? Mas eu quero dizer para vocês que Jesus é simples, que Jesus só quer o coração de vocês. Ele não quer nada além disso, tá bom? Então eu vou orar. Jesus, eu te agradeço. Te agradeço por tudo que tu tem feito na minha vida, Deus. Por todas as minhas dores que hoje são faladas aqui com tanta alegria.
Eu te agradeço porque Tu é a nossa cura, a nossa libertação. Eu te agradeço por toda a paciência que Tu tem com as nossas vidas. Agora eu vou orar e eu peço que vocês, quem quiser, repita, tá? Jesus, nesse momento, eu te convido para entrar no meu coração. Eu agradeço pelo Teu amor. E eu sei que eu preciso de Ti. Eu te convido para entrar no meu quartinho de bagunça. Entra nos lugares secretos que Tu conhece. Eu te peço que Tu venha sarar as minhas feridas. Ajustar os meus caminhos. E cumprir os Teus propósitos para a minha vida. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E acredito que Tu pode comandar a minha vida. Em nome de Jesus, amém. É isso, gurias, que eu queria compartilhar com vocês.